O quarto episódio de Chainsaw Man não nos traz apenas a luta mais nojenta ou grotesca que a gente já viu nos últimos tempos dos animes, mas também muitas entrelinhas no desenvolvimento de um certo demônio que talvez esteja aprendendo a ser mais humano que a humanidade. Mais um episódio completamente absurdo de Chainsaw Man. Eu fico sempre maravilhado e surpreso quando eu vou assistir isso no anime, porque eles conseguem intensificar as discussões e nesse aqui abordar tanto a relação da Power com o sangue, quanto até mesmo os sonhos, os escalonamentos de objetivos dos personagens dentro dessa narrativa. E por falar em objetivo, caso o seu objetivo seja expandir o seu conhecimento dentro da área da tecnologia, é claro, está começando mais um Momento Alura. Porque a Alura é uma escola, a maior escola online de tecnologia do Brasil, que você aprende a área de tecnologia. Guto, qual parte dela? Qual dela você quiser. Ah, quero aprender programação? Tem. Quero aprender programação em outro tipo de linguagem? Tem. Quero aprender data science? Tem. Quero aprender áreas da produção de vídeo? Tem. Quero aprender design? Tem. Tem toda uma quantidade gigantesca de braços da área de tecnologia que você vai aprendendo um a um e aumentando, expandindo os seus conhecimentos. E isso que é o bom, porque você não se prende apenas em uma coisa. Os caminhos são diversos e cheios de possibilidade. E tô deixando aqui, para facilitar as suas possibilidades, esse link que tem desconto. E você, além de conseguir o desconto na sua matrícula, você consegue também ver a história de outras pessoas que seguiram esses caminhos, né? Tem bastante gente, aquela coisa bonita que você vai aprendendo, vai sempre expandindo ali, e chega em caminhos que você às vezes nem estava esperando, mas são tão bonitos ou mais bonitos que os iniciais. Então vai lá! Eu acho que essa temporada de anime em Chainsaw Man veio bastante pra solidificar aquela sensação que você tem lendo o mangá. Porque lendo o mangá você fica sempre na dúvida se ele está sendo irônico em muitos pontos ou se ele não está sendo irônico, ele está sendo completamente intenso. E eu acho que o anime consegue abraçar esse lado intenso, esse lado da mensagem, esse lado da construção e conseguir te passar uma coisa a mais. A gente falou no episódio anterior sobre como a Power começou a ter a primeira perspectiva dela de afeto. E esse assunto aqui é retomado e com muitas outras entrelinhas, e nem tanto entrelinhas assim, bastante explícito esse desenvolvimento. Porque a temática principal desse episódio é sangue. É o episódio da Power. Ela é um demônio de sangue e todas as outras coisas estão rodeando esse assunto. É curioso porque tem bastante coisa relacionada a esse signo, a esse símbolo do sangue. O símbolo do sangue nada mais é do que, o sangue que representa tanto a vida quanto a morte. Então ela tá desde o começo ao fim e ao mesmo tempo aqui está relacionado aos demônios, porque os demônios estão relacionados à morte, que estão oferecendo ali o perigo para a humanidade, e diretamente, é claro, a Power, que é um demônio de sangue. Mas as coisas vão bastante além, porque estamos discutindo aqui sobre toda a violência, sobre toda a sanguinolência que acontece naquele mundo, né? A gente vê a luta que acontece dentro das entranhas de um outro monstro, tudo relacionado também ao sangue. Ao mesmo tempo que o monstro, o demônio que aparece nesse episódio é o demônio sanguessuga, certo? E temos mais outras correlações a sangue acontecendo ao mesmo tempo. Pra quê? Pra novamente ressaltar aquele ponto que a gente levantou no episódio anterior, sobre o que diferencia os seres. A Power é um demônio, teoricamente uma criatura malévola, uma criatura que não sabe desse tipo de coisa, apenas vive pela violência, e ela vive pelo sangue. E ela explica aqui pra gente o que o sangue representa pra ela. Representa um certo conforto, uma certa felicidade, um certo calor. Mas ela conseguiu esse mesmo tipo de sensação não com o sangue, mas com o Miaozinho. Quando ela abraça o Miaozinho, ela sente aquele mesmo tipo de acalento, aquele mesmo tipo de felicidade, aquele mesmo tipo de sentimento que ela tem quanto ao sangue, que tecnicamente é a coisa que ela mais deseja, a coisa que ela mais procura durante a vida inteira. E novamente a gente tem toda uma sequência de violências até chegar nesse momento, até chegar nessa conclusão dela se alimentando de outros seres, dela tirando a vida desses outros seres, se melando bastante de sangue até o dia que ela percebe que ela gosta de ficar abraçada com o Miaozinho. Isso ressalta e conclui mais uma vez aquela frase que dissemos no vídeo anterior, que o que diferencia os seres é o afeto.
E a Power percebeu e colocou isso na prática porque ela matou urso, ela matou boi, ela matou qualquer tipo de animal, ficava ali tranquila com a cabeça do bicho sem sentir nada. Mas o pobre do gatinho magrelo que ela viu ali no começo, ela começou a cuidar com a intenção de comer ele no futuro, ela não consegue. E ela quer prezar pela vida dele. Ela tá disposta a sacrificar qualquer coisa por um bicho. Assim como todos os bichos que ela matou por aí, ela não se preocupa com esse tipo de coisa, certo? Errado. Porque agora existe o afeto. Então chega o Dendy, que estava resgatando ela do demônio morcego, né? Matou ali aquela criatura, deixou a cidade completamente lambuzada de sangue e de vísceras e vai lutar contra esse outro demônio que chegou. O demônio Sanguessuga. E é curioso novamente quanto à questão da simbologia do sangue, que o Chainsaw Man, ele já disse várias vezes que para poder se transformar, ele perde sangue e fica anêmico. E mesmo assim, o Dendy não pensa duas vezes e vai se transformar para proteger a Power. Novamente, sangue é a coisa que a Power mais deseja, a coisa que ela mais gosta, com exceção do Meowsing. E ela não confiava nos demônios, assim como não confia na humanidade, mas ver uma pessoa que está gastando sangue para protegê-la acaba mudando e intensificando essa relação. Porque o Dendy está literalmente disposto a sacrificar o seu sangue por ela. A coisa mais preciosa que ele pode ter, do ponto de vista dela, está sendo utilizada como moeda de... Não apenas uma moeda de troca, já que ele tem interesses nela também, mas um laço de confiança. E eu acho interessante porque o anime ser um pouco mais contemplativo e profundo, ele consegue me deixar mais clubista pra um lado do personagem do Dendy. Porque ele caminha bastante na dualidade entre ser um cara que não tá nem aí pra nada e quer apenas apertar nos peitos, e um cara que entende um pouco mais de sentimentos. E eu acho que o anime tá intensificando bastante esse outro lado, porque a gente viu os outros episódios do Pochita, ele consegue se identificar com a Power por conta do Pochita, por ter perdido aquele amigo que ele viveu a vida inteira, então ele consegue relacionar isso com o Meowsing. E aqui ele diz e mostra que está fazendo isso para apertar os peitos dela, mas você fica nessa dúvida, porque não parece ser apenas isso. Parece ter uma coisa a mais, mas ao mesmo tempo não é 100% entregue pra você, porque ele o tempo inteiro fala. E eu acho isso rico. Um personagem que tem esse lado bom dentro dele, ao mesmo tempo que tem um lado que não tá muito nem aí pra nada e é apenas humor e sátiras e piadas. Então isso acaba complementando e deixa você sempre naquela dúvida: será que ele é bom? Será que ele não é? Pra mim, o anime deixa mais pro lado dele realmente ser bom, ao mesmo tempo em que ele quer pegar nos peitos. Uma coisa não anula a outra. Mas nessa luta as coisas acabam saindo um pouco do controle, porque ele já está realmente muito cansado e exaurido, não tem mais sangue ali, sangue mais uma vez, por isso não consegue se transformar completamente e fica numa forma meio bizarra, com um pedaço de serra na cabeça, enquanto tenta lutar em seu corpo completamente humano. O demônio Sanguessuga é bastante forte e o Dendy precisa pensar em métodos ali para conseguir vencê-lo, por isso acaba utilizando as vísceras do demônio morcego. É simplesmente assustador. Ele vai pegando as tripas do bicho pra enrolar o outro bicho e tentar conseguir a vitória, né? A morte de um bicho está sendo utilizada pra conseguir a morte de outro, então ali estão tudo relacionado. E é absurdo, mas no final das contas, quem acaba dando KS e levando a kill é o Aki, que chega com o seu cachorrão. Cachorrão que, inclusive, todo mundo comentou sobre isso, né? Sobre ter esperado que ele tivesse uma voz grave, não uma voz aguda, né? Que é a raposa, na verdade, demônio raposa ali. E realmente, quando eu li o mangá, eu esperava, tipo, a voz da Kyuubi nela. Acho que dá pra dizer que é nela agora. E quando o Dendy é levado ao hospital, a gente tem um pouco mais de construção quanto a esse lado bom dele. Porque o Aki vai, bota ali na parede e fala o seguinte: a gente sabe que pode ter acontecido aqui uma traição, a Power te traiu, não foi? E ele simplesmente nega, sendo que ele não tinha razão necessariamente pra negar, sendo que, né, a vida dele foi posta em risco, mas ele entende o porquê.
O Denji é aquele tipo de personagem que eu gosto. Vou colocar aqui na mesma classificação, entre algumas aspas, do Luffy, que é um personagem burro, mas com muita inteligência emocional. Ele sabe se colocar no lugar dos outros, ele sabe, por mais que não seja propositalmente, ele consegue sentir o que a outra pessoa sentia, ele consegue ter a empatia necessária pra agir de maneiras diferentes, a situações diferentes, por mais que ele seja extremamente burro pras outras coisas da vida real e não entenda de nada, não seja bem informado, não tenha nada. O Luffy é assim também. Não que ele seja o mesmo tipo de personagem, porque ele, né, tem uma distância grande, mas eles têm esse traço aqui semelhante. E o Aki nos explica também sobre o demônio que ele utilizou, sobre como é feito um pacto de sangue entre os caçadores de demônios e os demônios para que eles consigam poder. Mais uma vez, o sangue aparecendo. E você precisa de algum tipo de sacrifício físico para esse demônio para que ele empreste os seus poderes. Então tem ali uma moeda de troca que está relacionada à vitalidade, à saúde, à vida e tudo mais, enquanto o demônio se alimenta disso. Afinal de contas, é tecnicamente isso que os demônios querem. E outro ponto importante que aparece mais pra frente é a própria escala de sonhos. O Aki, ele sempre é bastante cheio de si. Ele acredita que ele enxerga o mundo de um jeito que as pessoas não enxergam, que ele está à frente de tudo, principalmente do Denji e da Power, porque eles ali têm menos conhecimento de realmente tudo mesmo. E tem objetivos simples. A Power quer ficar com o Miauzinho e o Denji quer apertar em peitos e comer geleia e ter comida, né? Ter acesso a coisas básicas. Não é aquela coisa absurda, não é um objetivo gigantesco e por isso ele os vê como menores. A gente viu até mesmo na própria abertura, essa imagem é simbólica, é extremamente importante pro desenvolvimento de Chainsaw Man. Os dois, Power e Denji, estão lá abaixo, num mundo que eles vivem que não é tecnicamente o mundo que o Aki está enxergando, porque ele consegue enxergar acima daquela barreira, ver o mundo real, entender os problemas de verdade, saber quais são seus objetivos e por que tudo aquilo é maior do que o mundo pequeno que aqueles dois enxergam. E ao mesmo tempo, o mundo que ele também vê é um mundo de mentira. A gente vai com certeza entrar muito mais nesses quesitos aqui mais pra frente, mas ter essa consciência de que você tá vendo o mundo de verdade, enquanto você ignora a visão que os outros têm, acaba te colocando no mesmo patamar, ou até mesmo numa situação pior, porque pelo menos ali você tem a falsa certeza, o próprio mito da caverna de Platão sendo replicado aqui dentro. Eu acho interessante porque o próprio anime coloca em discussão sobre essa necessidade de sonhos maiores. Por que o Aki querer a vingança pela família ou qualquer outro tipo de objetivo que personagens de Sasuke têm teria mais valor do que comer pão com geleia? Porque ele sente que isso tem mais valor. Assim como a Power sente que o gato tem mais valor do que os outros bichos que ela se alimentou nesse caminho. Por conta da relação afetiva que você tem com o acontecimento. Mas na prática, na realidade, seja você com um objetivo pequeno, seja você com um objetivo gigantesco, é um objetivo. Um não é maior, ou menor, ou menos importante do que o outro pra você. Você quer realizá-lo de qualquer forma? Então não tem por que enxergar isso como um objetivo menor, não tem por que se menosprezar, já que todos são objetivos e sonhos. あんたらみてえにご立派な目標はねえし、しょぼい夢しかねえけどよ。てめえと同じぐらい、俺、マジでや。E com isso chegamos no final do episódio com a transferência da Power para a casa que eles estão vivendo. A gente já vê ali bastante da rotina diária e é interessante, né, para a construção do personagem. O Aki acorda, tem todo o processo dele, moe o café dele, toma o café, vai pra sacada. Tem toda uma etapa, todas umas coisinhas que ele sempre faz, bonitinho, calmamente. Enquanto o Denji só acorda, olha aquilo e fala, tá, o que aquele cara tá fazendo? Já que ele, né, não tem esse tipo de hábito. A Power chega pra bagunçar ainda mais a casa, já que ela tem menos hábitos ainda, é menos parecida ainda com os hábitos comuns de um humano, mas no fim das contas, chega com o Denji e fala, Denji, chegou aqui a hora da sua premiação. Ah? E é interessante porque ela estava analisando também o comportamento do Denji nesse processo. Tinha a mentira dela, que ela não queria que o Denji fosse realmente apertar os peitos dela, porque ele tava fingindo que era amigo dele. Tava utilizando ele apenas como moeda de troca pra dar lá pro morcegão e conseguir salvar o Miauzinho. Mas ela conseguiu perceber as coisas boas que ele fez nesse caminho, então vai premiá-lo com 3 em breve, nos próximos episódios.
子。